Sexta-feira Santa, um dia sagrado para muitas religiões. A gente vai conversar com o reverendo. Obrigada por ter vindo. Poxa vida, um dia tão especial. Prazer revê-la. Deus abençoe, viu? Todo meu amém. O reverendo Lucas, que é da igreja anglicana. Exatamente. Qual a diferença da igreja anglicana para a igreja católica? Só para a gente introduzir o assunto, Numa reverendo. síntese básica, se a gente pegar os livros de história, Regina, eles vão falar do rei Henrique VIII, que queria se separar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, mas fundamentalmente anglicano do latim significa inglês. Pronto. Então nós somos de tradição celta, lá dos primeiros cristãos que a partir do século II, na região celta da Irlanda, da Inglaterra, da atual Escócia, enfim, aderiram à fé cristã e na época já eram independentes. Tá. Então eles retomam a autonomia deles a partir do século XVI. Os mesmos rituais, os mesmos preceitos, as mesmas crenças do catolicismo. Sobre o ponto de vista doutrinário tem algumas diferenças porque a gente acabou recebendo a influência também do pensamento protestante a partir do século XVI, tá? Então são questões muito minuciosas, né? Agora, sobre o ponto de vista sacramental, litúrgico, é 100% católico. Mas quando a gente fala de fé, pouco importa a religião. Com certeza. Não é? E fé é uma experiência, né? Fé é uma experiência. Individual e coletiva, né, reverendo? Individual, para que depois seja coletiva. Ela é interior no anterior e depois ela se reflete como uma experiência coletiva. Na minha opinião, assim, o evento que mais me toca durante o ano é a Páscoa. Por conta da ressurreição, da transformação, que eu acho que é diário, mas neste momento a gente para e faz uma reflexão sobre isso. Perfeito. Né? Então, assim, mais melhor do que o reverendo para discorrer sobre essa data que é triste e depois alegre. É interessante porque numa visão, na teogonia cristã, inclusive a Páscoa é o ápice. Só existe cristianismo, Regina, porque existe Páscoa. É a apoteose da fé cristã em todas as vertentes. Então, sejam os católicos, os ortodoxos, os protestantes históricos, pentecostais, neopentecostais, para o cristão, o apogeu é a Páscoa. Porém, olha que entendimento interessante. Não há Páscoa, do hebraico Pessah, a passagem, a transição, sem antes haver o quê? A transformação. Exatamente. E para que nós nos transformemos, nós precisamos, antes de tudo, nos purificar. É interessante porque agora há pouco nas matérias sobre os santuários sagrados, aliás, são todos maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Todos. Foi bem interessante porque, por exemplo, foi dito que justamente por conta da pandemia, um dos templos budistas ficou muito tempo tibetanos, fechado. que é bárbaro, da linhagem Kagyu, ficou fechado. Veja, nós ainda estamos vivendo uma fase de juntar caquinhos, ainda em detrimento da função da purificação que a pandemia trouxe. Mas isso faz parte, Regina, da nossa vida. Se a gente parar para pensar, Regina, você é a mesma de um ano atrás? Jamais. Há um ano atrás, você era a mesma de 5 anos atrás? Jamais. Nós estamos o tempo inteiro morrendo, entre aspas, um pouquinho. E nos deixando purificar para que através dessa limpeza a gente transmute e nessa transformação a gente evolua. E esse é o grande legado da Sexta-feira Santa. Por isso que ele é precedido por 40 dias pela Quaresma, que é um período intenso, Rei, que a gente vai encontrar em todas as religiões. Por exemplo, se nós formos na Índia, nós vamos encontrar o Shivaratri, a festa de Shiva, o destruidor. Se nós formos para o judaísmo, nós temos o período do Yom Kippur, o período relacionado ao Ano Novo, que justamente culmina com o perdão universal, com a necessidade de se banhar nas águas. Então, o mundo todo praticamente entra nessa missão. Todas as crenças, de modo geral, entendem que em determinado momento os muçulmanos com o Ramadã, os próprios budistas, por exemplo, com o Buda Wesak, em que dentro do nascimento e da iluminação de Buda você também celebra a passagem dele, o seu paranirvana, o seu desencarne. Então todas as crenças predominantemente históricas entendem que em algum momento você tem que parar e celebrar, ou melhor, refletir sobre a necessidade da transformação. Então Jesus ele inicia esse processo transmutatório no deserto, onde ele dá o ponto de partida da sua missão, e não nos enganemos, para além de uma entidade diabólica
eu pessoalmente entendo até psicanaliticamente como o grande demônio que ele enfrenta é ele mesmo, é o próprio ego, a ilusão de um eu e de um meu. Eu sei que eu tenho capacidades parapsíquicas diferenciadas, mas eu também sei que eu tenho que morrer pelo povo que eu vou cuidar. Como disse o ator que vai interpretar o Cristo, pelo povo que eu ensinei a amar, que eu ensinei que Deus é o amor, não o amor que a gente sente, Rê, o amor que a gente é. É um outro sentido, é a origem de todo sentir. Esse pessoal vai me trocar por um bandido, esse pessoal vai me açoitar. E Jesus, tanto é que ele tinha consciência da brutalidade que ele ia sofrer, que ele, no Getsemane, no Horto das Oliveiras, às vésperas da sua crucificação, ele soa sangue, ele transpira sangue. Esse é um fenômeno biológico, inclusive entendido pela ciência como hermaditrose. É mesmo? Sim, houveram meia dúzia de casos no mundo já diagnosticados cientificamente, e o de Jesus é um deles. A descarga de adrenalina na corrente sanguínea é tanta que ela rompe os vasos sanguíneos e aí eles se fundem com os poros e a pessoa transpira sangue de tamanha descarga de adrenalina. Porque Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia, e para além do aspecto da traição é interessante, porque a gente tem na cultura popular o malhar o Judas, né? Vamos malhar o Judas. Mas eu acho que Judas, inclusive isso é um debate que hoje a teologia cristã... Peraí, mas ele foi o traidor ou ele foi o mal necessário ou até as duas coisas? Porque Jesus sabia que alguém ia ter que traí-lo. Ou melhor, sabia que Judas Iscariote iria traí-lo. Judas, vai e faça o que tem que ser feito. Então será, inclusive lá no Nag Hammadi, no Mar Morto, na década de 40, eles encontraram alguns textos apócrifos, extraoficiais aos da Bíblia canônica. E ali tem o Evangelho de Judas Iscariotes. Inclusive o National Geographic, fez todo um trabalho de tradução e compilação desses textos. Eu ia perguntar, a gente tem acesso a esses textos? Tem acesso, inclusive pela editora da NetGeo, foi traduzido para o português, à venda nas livrarias, vale muito a pena. Interessantíssimo. Interessantíssimo. E olha que curioso, o Raul Seixas, ele havia feito uma música em que ele questionava isso. Mas em que seria Raul Seixas... Afinal de contas, Judas... seria Judas falando, peraí, eu não fui o traidor. Eu fui o melhor amigo dele, porque se ele tinha que passar por esse processo purificatório, para nesse processo provar a nossa própria imortalidade com a sua ressurreição, eu fui necessário, alguém tinha que fazer o trabalho ingrato. E tanto é que ele não aguenta o reggae e se enforca. Sim. E aí tem um sentido também mítico, ou seja, ele renuncia a si próprio, né? Ele renuncia à própria pertença dele ao colegiado apostólico. O fato é que Jesus foi negado, por exemplo, por Pedro. Isso eu acho que foi muito mais doloroso do que a ação de uma Judas. Traição, entre aspas, predestinada, pré-estabelecida. E se a gente for pensar, desculpe interromper o raciocínio, Imagina, por favor. mas para a gente se transformar, a gente tem que cometer uma autotraição, porque eu tenho que trair as minhas crenças, eu tenho que trair as minhas verdades e tal, para que a transformação aconteça. O Newton Bonder fala disso no Alma e Moral. No Alma e Moral. É tão perfeito que você está falando, Rê, que essa autotraição é a libertação da alma em relação ao ego. Exato. O ego barra mente está cheia de valores. O ego está cheio de conceitos e preconceitos estabelecidos que por limitam. N razões, que são castradores. E você tem que sabotá-lo, esse ego que ele é o próprio sabotador, você tem que sabotá-lo para se libertar da ilusão de que você é esse ego, de que a Regina é a Regina, Exato. de que a Regina é uma comunicadora, de que a Regina é mulher. Apresentadora. Exato. Isso tudo nós estamos. Mas quem sou eu? Esse ser que é. Lá atrás no Antigo Testamento, Deus ele chega para Moisés e diz, eu sou aquele que sou. Ele não dá um nome, ele não dá um título. Da onde vai vir a variante Yahvé, latinizando para Javé. Ele simplesmente é o ser. E nós somos extensão disso e a própria ressurreição de Jesus, que vai ser celebrada amanhã, né, na vigília de amanhã para domingo, marca esse fato, porém marca essa necessidade. Se você não abrir mão daquilo que você acha que você é até esse momento, cheio de tabus, cheio de traumas, rancores, ansiedades,
Isso é doloroso, porque toda transformação dói, Rê. Oh, e leva um tempo. E leva um tempo. Então, o papel de Judas é um papel que merece uma reflexão muito Uma reflexão. boa. Será que a gente, quando malha o Judas, hoje mesmo, o povo está tudo malhando no bexiga e tal. Será que nós estamos malhando um bode expiatório, como inclusive fizeram com Jesus à época? Ou nós estamos com preguiça de nos olharmos no espelho? Isso é constrangedora e é interessante que, nesse sentido, se a gente pegar nos anais da história, em todos os mitos, teogonias e doutrinas, nós vamos encontrar esse processo também purificador. Buda, 700 anos antes de Jesus, debaixo de um pé de figueira, em Bodh Gaya, depois de 7 anos como um yogi, chegando a comer 1 grão de arroz por dia, e ele viu que isso não o fazia encontrar a verdade, o fim do sofrimento. Ele, debaixo de um pé de figueira, ele se vê por 9 semanas, sem comer e sem beber nada, simplesmente observando a existência. Ele se vê sendo atacado por flechas, por hordas de exércitos diabólicos, por dançarinas que o provocavam, e até mesmo pela imagem de Brahma, o Criador, que fala: Siddhartha, volta para casa, já deu, que quase o convence. Então, também foi nesse sentido uma crucificação para Buda. Se nós pegarmos Mohammed, o profeta Maomé, saindo para Meca, ele tem esse, e todos. E Jesus tem um aspecto derradeiro, que nós vamos ver, por exemplo, na cultura egípcia, que o antecedeu elementos muito parecidos com Anubis, ou dentre os fenícios, com Mitra, o aspecto de sentir a dor física. Eu recomendo à audiência que está assistindo assistir um filme lindíssimo, baseado em fatos reais, chamado O Silêncio. O Silêncio. O Silêncio. E ele é baseado na missão dos jesuítas no Japão. Em pleno século XVI e XVII, quando é quebrado o acordo entre o shogunato japonês e os europeus, então a fé cristã passa a ser perseguida, e num determinado momento, não vou dar spoiler, mas o padre ele tem que pisar na imagem de Jesus para mostrar que ele nega a fé. Vixe. Ele ouve, depois de muito relutar, de muita tortura, ele ouve uma voz interior que diz para ele: pisa, pode pisar. Eu sei o que você está sentindo. Você se esqueceu que eu sofri. Eu sei a tua dor. Você não vai me negar por isso, então pode pisar. É uma cena emocionante e exatamente mostra, através de Jesus, o aspecto que é possível a gente divinizar o humano quando Deus, na sua infinita consciência, ele também assume a nossa limitação. Nós somos parte dele, então ele reconhece cada momento da nossa fragilidade, até a mais controversa. Não tem problema, ele continua sendo o amor que é. Isso, por isso que quem tem fé tem outra experiência na vida, né, reverendo? Inclusive cientificamente. Exato. Quantos experimentos foram feitos com pessoas que se medicavam com cápsulas placebo? Elas tinham tanto quanto ou até mais em determinados tratamentos eficácia e retorno, resposta ao tratamento, do que as pessoas que estavam tomando medicamento alopático. Sim. Evidentemente que a gente nunca vai negar. Aliás, a medicina convencional é produto da consciência, que é dessa consciência que estende o divino. Mas a fé, ela é remédio, ela também é cura. Salva. Salva. E como salva? Só quem sabe a angústia de uma noite mal dormida ou de uma noite insone, como a que Jesus passou antes da crucificação, em que ele ficou aproximadamente 12 horas num buraco, amarrado. Foi um nível de violência, Regina, brutal. Se a gente pegar, por exemplo, laudos feitos por médicos, tem uma obra épica chamada A Paixão Segundo o Cirurgião, da Edições Loyola. Vale muito a pena vocês lerem, porque é um laudo que o médico faz em cima do que teria sido o Santo Sudário, que, apesar de controverso para muitos, o fato é: o Santo Sudário, pelos testes de carbono 14, ele é um tecido contemporâneo a Jesus, oriundo do Oriente Médio, no tempo de Jesus, com glóbulos brancos e vermelhos vivos até esse exato momento. Ele está em Turim, na sede dos padres salesianos. Eu ia perguntar onde está o Santo Sudário. Está na Itália, está em Turim. Ele é exposto anualmente, de tempos em tempos,
E detalhe, o sangue que está lá é o sangue AB positivo, que é tipicamente judeu. Meu Deus. Então, assim, se é uma fraude espetaculosa. Como já propuseram, que teria sido até Leonardo da Vinci, etc. É. Mas o primeiro teste de carbono 14 provou adulteração. É porque ele sofreu vários atentados, incêndios, inclusive quando ele estava em poder das irmãs Clarissas. O fato é que... O mais recente todos os testes comprova. E aí, se não me engano, é Pierre Barbet, se não me engano, o médico que escreve A Paixão segundo o Cirurgião. E ele faz todo um laudo do que Jesus teria padecido fisiologicamente na paixão. Regina, ele teria perdido o olho esquerdo. Não, o olho pulou para fora. Então, ele chegar na cruz já é um milagre, então. Então vamos lá, perdeu o olho, o que mais? Ele carregou a cruz, inclusive a audiência está vendo agora, quem está em casa, cenas do filme A Paixão, do Mel Gibson, que é forte, Regina. Muito. Só que ele tem uma dose de realidade necessária, até para o cristão entender. Você que diz aí, não, sou católico, nada contra, mas é católico só de velório e batizado, entende que a sua formação, que vem dos seus antepassados, ela tem por base uma vida linda, que independentemente da crença, inclusive, merece ser lembrada. Sim. Por isso que se você for na Índia, Regina, você vai ver tantos gurus, swamis e yogis hindus que amam Jesus como um avatar, tanto quanto Krishna, tanto quanto Durga. Para os budistas, Jesus é um bodhisattva, é um ser iluminado. Ele transcende a própria fé cristã por essa razão. O que ele suportou, a parte, na verdade, o crucificado, ele carregava somente a parte horizontal, que pesava em média 120 a 160 quilos. E ele era franzino mesmo, como a gente vê nas era imagens? Um Galileu clássico, que de loiro, de olho azul, não tinha nada. Era o cabelinho ondulado, provavelmente narigudo. Era um arameu do seu tempo clássico. Agora, imagina, você acha mesmo que ele caiu só 3 vezes? Como a Via Sacra... muito mais. Teologicamente representa por conta do aspecto da Trindade. Foi muito mais. A crucificação não era feita na palma da mão, porque senão rasgava. Era feito onde? No pulso. No pulso. Um cravo de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Pulso. Então foi um em cada pulso e provavelmente um só para os 2 pés, martelando o peito dos pés um em cima do outro. Jesus, ao contrário do que previa a crucificação, em que a pessoa morria numa angústia de horas por asfixia, ele morreu de hemorragia, pelo excesso de perda de sangue. Imagina então, num cenário macabro, como era o Monte Gólgota. Gólgota significa a caveira, porque era onde os restos mortais putrefavam. Na saída, numa das alas da saída de Jerusalém, a pessoa era crucificada nua para passar o constrangimento, não era de tanguinha. Sendo zombado por toda a cidade, sendo zombado pelos transeuntes. Família toda marcada, né? A família toda marcada, somente João, o amado, ficou com a mãe. Na verdade, ali Maria, ela é apresentada para a criatura humana exatamente como um símbolo de compaixão e de amor, que ela chora até o fim. E sem contar com o açoite antes, que era aplicado com uma disciplina de 3 a 7 cordas de couro, na ponta amarrado chumbo com osso de cotovelo de carneiro, que formavam verdadeiras garras que literalmente dilaceravam a pessoa. Grudava na pessoa. Grudava então, na não pele. era um impacto da chibatada. E na hora de tirar é uma garra era no mesmo. rasgo. No rasgo. Era para rasgar a pele, praticamente para expor os ossos. Então, enquanto ele transpirava com sangue, pus, né, imagina isso, mais ou menos, ele foi crucificado em torno de meio-dia, depois de uma procissão vergonhosa. Oriente Médio. Num Oriente Médio escaldante, e teria padecido em torno da hora 9ª. Então, considerando que o relógio era solar, seria 3 horas da tarde. Por isso que 3 horas da tarde é a hora da paixão. Sagrada. É a hora da paixão. Então, e ali ele ainda pede perdão pelos seus algozes. Ali ele se questiona: Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque ele morreu sem toda a arcada dentária, de tanta porrada. Era surra com cabo de pau de oliveira, de madeira de oliveira. Era surra com vara. E a tal da coroa de espinhos, na verdade, foi um capacete
de espinhos, É colocado mesmo, a paulada com espinhos de acácia, Isso eu nunca tinha escutado. de 5 a 10 centímetros cada espinho, Ui. cravejando, rasgando o couro cabeludo, Claro. Ai, meu Deus. colocado na paulada. Então, foi um sofrimento por si só sobre-humano. E me perdoem, eu sei que parece tétrico tudo isso que eu estou falando para vocês, mas vocês entendem porque num momento do Michelangelo, né, que exatamente Está no Vaticano, está né? no Vaticano, quer dizer, o amor da mãe que chora as lágrimas do seu filho morto. Quem é capaz de compreender o divino no lixo? A gente é capaz de entender a divindade nos nossos lixos interiores, nas nossas mágoas, nas nossas dores, nos nossos egoísmos, Nos arrependimentos. nos arrependimentos. De novo, eu vou ter que fazer essa paráfrase. A gente falou do budismo agora há pouco. Um dos mantras mais icônicos do budismo, inclusive tibetano, é o Om Mani Padme Hum, que no sânscrito significa bendita seja a joia que nasce da flor de lótus. Porque a flor de lótus nasce na lama, ela nasce no lodo. Tal qual a flor de lis, tal qual a nossa Vitória Régia. E tal qual a flor de lis, tal qual a Vitória Régia, são da mesma família botânica. É o trono dos Budas, é o trono das deidades no hinduísmo e no budismo. Por quê? Exatamente é na nossa lama, é na nossa podridão, é na nossa fragilidade que nós temos a catapulta para compreender a nossa divindade, a nossa consciência eterna, límpida, que não morre porque não nasce, que não tem dúvidas, porque não tem nenhuma necessidade de resposta, não tem questionamento. Então, quando a gente compreende a nossa divindade no momento mais sofrível da nossa existência, tudo se justifica. Jesus, ele poderia muito bem ter ressuscitado com 80 e tantos anos. Buda faleceu, por exemplo, com 82 ou 86 anos, de acordo com alguns E historiadores. não com 33, né? Que é uma idade aproximada, Que é a mas idade é muito aproximada. jovem. E tão pouco, tendo padecido como padeceu, ele poderia ter ressuscitado depois de ter desencarnado por motivos, por velhice. E curiosamente, olha que coisa louca, todos os apóstolos, exceto João, que foi o único que ficou com ele aos pés da cruz, todos eles morreram tragicamente sob o martírio. Todos. Menos João? Menos João, que foi o único que se manteve o tempo inteiro aos pés da cruz. Todos os demais correram de medo. Inclusive Tiago, tido por muitos como irmão de Jesus, que foi o único que permaneceu em Jerusalém depois. Mas todos fugiram. Será que não é por razões kármicas? De causa e de efeito? Olha, mas à medida que o reverendo vai falando, a nossa cabeça vai se expandindo em dúvidas e pontos para reflexão. Aí a gente pensa que assim, a Semana Santa é pouco. Muito pouco. Muito 40 dias é muito pouco. É pouco. É reflexão para Pra uma vida. vida. Para a gente ir se transformando ao longo da vida. Rê, você disse uma coisa linda. É todo dia. É todo dia, Páscoa. a vida toda. A gente tem que se converter um pouquinho mais, não para uma igreja, não para uma religião, não para uma doutrina, para o estado do Cristo em nós. Cristo vem do Exato. grego, Christos, o ungido. Olha o que ele disse: vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz e vão fazer coisas ainda maiores. Você é o Cristo. O cameraman é o Cristo. O caboman é o Cristo. O cozinheiro é o Cristo. Toda a produção, todos somos o Cristo, independentemente da nossa crença ou não. Você que está assistindo agora, e muitas vezes, se você tem um pouquinho mais de sensibilidade, você sente a Sexta-feira Santa. Quanta gente até tenta fugir dessa egrégora, né? E é porque a gente tem uma cultura, inclusive, não tanto das gerações atuais, mas dos antigos, sem carne, sem música. Sem música. Né? Então a gente tenta até fugir dessa egrégora um pouco mais tétrica e até pisa na desforra mesmo para tentar dar uma fugida. E você, de repente, está absorvendo essa reflexão. Veja que na tradição católica é o único dia do ano que não tem missa. Não, um dia de recolhimento. A celebração da cruz, a celebração da paixão não tem a celebração eucarística. E antigamente, na Quinta-feira Santa, que era a festa da instituição da Eucaristia, o lava-pés, onde até hoje todo o clero renova os votos, inclusive na tradição anglicana, a gente renova os votos sacerdotais.
Mas de quinta para sexta tinha todo um ritual de preparação do altar. Retirava-se tudo e o paramento não era lilás, que representa a transmutação, como a ametista. Cobria-se, né, as imagens. Cobre-se tudo, muitas igrejas até hoje, durante toda a quaresma. Mas o paramento antigamente era de cor preta. É luto. Reverendo, eu vou pedir uma bênção, mas pode ser quando estivermos à mesa? Você manda. Pronto, eu vou dar o Instagram do Reverendo Lucas, que é Reverendo Lucas Oficial. A gente vai ter uma culinária com o chefe Edgar Rodrigues. Aí a gente, à mesa, desfrutamos de uma boa refeição. Aí depois vem a bênção do Reverendo, pode ser? Será um privilégio. Todo nosso, tenha certeza. Deus abençoe. Amém.